quero aqui glorificar o nome do Senhor, quero aqui dizer que desde o louvor, sabe, essa equipe maravilhosa que nos leva a adorar, desde o louvor, a palavra, vocês podem estar pensando, Roberto vai trazer aqui um sermão, né, obedeça, guarde, né, leia a Bíblia, seja abençoado, mas não, irmão, aqui é só, nós vamos ministrar Jesus, nós vamos começar no Novo Testamento, nós vamos andar um pouco no Antigo, e lá nós vamos ver o Deus maravilhoso, Jesus, o Deus maravilhoso, com aquele povo no deserto. Eu estou com o coração cheio de fé, a igreja está um pouco vazia, mas não depende de homens. Eu quero colocar aqui o tema da palavra, por gentileza. Amém. O tema da palavra que Deus colocou no meu coração há alguns meses a gente vem estudando, sabe? A gente vem querendo crescer no conhecimento do nosso Senhor, e Deus vem ministrando muito forte, sabe? A parte dele, sabe? Qual é a minha parte e a parte de Deus no Evangelho? Isso aqui é uma das coisas mais preciosas. A gente tem passado, eu e minha esposa passamos por momentos horríveis, né? Esses tempos atrás, e o que tem guardado, sabe? O que tem sustentado a nossa vida é a igreja, é o Senhor, é contar que nós temos um Deus maravilhoso que se fez pecado por nós, que se destruiu por nós naquela cruz, e Ele deixou claro como esse tema aqui foi um tema que o Senhor colocou no meu coração, porque na nossa vida, qualquer parte da nossa vida, qualquer situação, qualquer momento, sempre vai existir a parte nossa, correto? Se você se matricula numa escola, se você se matricula numa autoescola para dirigir, se você vai constituir uma família, sempre vai ter a sua parte, não tem como a gente correr. Se você entra numa empresa, como eu já passei por algumas, e se você estuda e vai fazer a sua função que você estudou ali, geralmente as pessoas que fazem só aquilo que ela foi chamada para fazer, não é muito assim bem vista no mercado de trabalho. Às vezes a gente tem que fazer a nossa parte e ainda a parte dos outros, não é assim? Vocês já repararam no trânsito? Né? No trânsito é uma coisa incrível. Às vezes você tem que dirigir para você, para o seu carro, e para o motoqueiro que está no corredor abençoado. Você tem que prestar atenção no que está vindo freando atrás de você, para você frear devagar. Então a nossa vida, cada momento, na família, no nosso casamento, e Deus sempre colocou isso em nós. Aí você pode me perguntar, poxa Roberto, mas e com Deus? E no Evangelho? E na obra da cruz? Será que tem a minha parte? Será que tem a minha parte para me fazer? Isso é uma pergunta que eu sempre me fiz. 15 anos da minha vida eu fiquei me perguntando, qual a minha parte? Qual é a parte de Deus? A parte de Deus eu entendia, né, que Ele morreu para me salvar, mas a minha parte mesmo sempre parecia que estava em falta. E eu quero abordar esse tema aqui hoje. Eu quero abordar esse tema que, quando a gente não tem certeza da nossa parte no Evangelho de Cristo, no novo concerto, no Novo Testamento, quando a gente não tem certeza, a gente está em apuros. Sabe por quê? Vivíamos em apuros muito tempo da nossa vida. Sabe, já compartilhei um pouco aqui antes, uns meses atrás, mas quando você não tem certeza daquilo que Deus separou a sua parte ali, se Deus separou na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Eu lembro que quando eu tinha 16 anos, eu era quase 2 anos adiantado no ensino médio. Eu entrei no primeiro ano com 16 anos. Primeiro dia de aula, a primeira pessoa que falou foi a professora, a diretora da escola. A diretora da escola chegou e falou bem assim, meu nome é fulano, e é o seguinte, se vocês não estudar em casa pelo menos 3 horas por dia, vocês não vão passar. Eu falei, nossa, ela tá louca. Como vai ficar meu videogame? Como vai ficar minha brincadeira, meu jogo de bola? E aí foi passando um ano, eu falei, rapaz, essa diretora tem razão mesmo, porque eu tô lascado. A minha parte foi decretada ali, e se eu não fizesse, rapaz, esse negócio não ia ficar bonito não. E com Deus é a mesma coisa. Sempre vai parecer que a gente está em falta. Você já viu quando chega alguém aqui no louvor? Ou vai entrar no Ministério das Crianças, sempre a pessoa pergunta, qual é a minha parte? O que eu preciso de fazer aqui para me poder ver acontecer?
Não é assim? Quando vem aqui o Ícaro, o pastor, tem um dom aqui, eu tenho um canto bem, você canta bem legal, você conhece a graça, você tem conhecimento do que Jesus fez na cruz, tenho. Aí o cara fala, agora qual é a minha parte, onde eu entro? Isso é normal. Isso é normal, e Deus não tiraria isso com o relacionamento dele. Deus não ia abolir essas coisas que são totalmente humanas. Deus respeitou isso na nossa parte no Evangelho. Isso era bem claro. Agora eu quero ler lá em 2 Coríntios 5, 21. Aqui nós vamos ver no Novo Concerto, no Novo Testamento, qual é a parte de Cristo e qual é a nossa parte na Nova Aliança. 2 Coríntios 5, 21. Eu leio aqui, Pode ler? Segunda Coríntios 5, 21. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado algum, para que nele nos tornemos justiça de Deus. Essa aqui é a expressão exata da minha parte e da parte de Deus, da sua parte e da parte de Deus. Aqui diz o seguinte: Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado algum, para que nele nos tornemos justiça de Deus. Aí você pode falar, meu Deus do céu, Deus pegou aquilo de mais precioso que ele tinha. Deus pegou aquilo de mais puro, era a comunhão, era o Filho, o Espírito e o próprio Deus. Pegou o Filho, falou, você vai descer, eu vou dar você como oferta pelo pecado, você vai se destruir naquela cruz, você vai pagar o preço, é um preço altíssimo, você não cometeu pecado. Jesus viveu aqui 33 anos, e a Bíblia diz, João, apóstolo João disse, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, todos falaram, ele não viu, ele não conheceu o pecado, ele não teve pecado, ele não cometeu pecado. Até aquele do Império Romano, que eu esqueci o nome, falou, esse homem para mim é justo, eu não vejo nenhuma condenação nele. Ou seja, Deus pegou aquilo de mais precioso. Você podia falar bem assim, meu Deus, e agora, qual é a minha parte? Se Deus pegou aquilo de mais precioso e doou e deu para nos amar, então Ele vai exigir algo altíssimo de mim. Se Deus colocou algo mais precioso na equação, que era o Filho, você imagina o que Ele vai pedir de mim? Eu estou lascado, se eu estou frito, não é assim que vocês pensam, que vocês já pensaram? Quantos anos eu pensei isso na minha vida, mas não. A Bíblia diz que Ele deu o seu Filho para que nós nascemos de novo, para que nós podemos ser feitos justiça. Justiça aqui no Novo Testamento, no grego, a palavra justiça significa inocente, inocentado, sem pecado, como se nunca tivesse pecado, aceito por Deus e ainda do modo que sempre teria que ser. Isso significa justiça de Deus. Essa é a nossa parte no Evangelho, essa é a parte que Deus coube a nós, apenas receber todo esse amor, toda essa graça. Isso é a nossa parte, amém? Agora você pode falar assim, eu separei um texto aqui, Jesus morreu, me salvou, né? Pela morte dele, ele se fez pecado, ele não tinha, ele me salvou, amém, ele te levou para a eternidade, você nasceu de novo, só que não foi só isso. A Bíblia diz lá em João 6, 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aqui fala dois aspectos, esse versículo aqui, viverá para sempre, vida eterna. Esse pão é a minha carne. Primeiro aspecto, viverá para sempre. Aquele que comer, aquele que se alimentar de Cristo, viverá para sempre. A morte não vai ter mais poder, nós vamos estar em outro lugar com Cristo, amém? Mas não parou por aí, não foi só, a justiça não foi só nos levar para a eternidade, a justiça foi para quê? Para que possa dar vida e vida no mundo. Essa vida aqui é vida zoe, não é vida eterna. Quando é vida eterna está escrito vida eterna, e no grego muda também, ou seja, Deus com a sua infinita
com seu infinito amor e bondade, não pensou só na eternidade. Deus não pensou só assim, eu vou dar o meu melhor, a minha parte é dar o meu melhor, e eles vão viver lá 50, 70, 80 anos, e eu vou resgatá-los, eles vão voltar igual como tivesse voltado de uma guerra, todo depenado, todo esculepado. É assim que muitos pensam, é assim que eu pensava. Deus deu o seu melhor, morreu no meu lugar, e eu vou viver, amém. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo, chegarei lá todo, mas pelo menos eu vou estar na eternidade. Não, a parte de Deus é a vida no mundo, suprimento, saúde, prosperidade. Essas são as bênçãos de Abraão. A Bíblia diz que Jesus levou a nossa maldição, tomou a maldição no lugar dele, para que as bênçãos de Abraão pudessem chegar aos gentios. Nós somos gentios, os nova criatura, a igreja do gentio está aqui, Jesus se move no nosso meio, a graça é preciosa, Ele deu o melhor dele, para que possamos ter vida no mundo, suprimento no mundo, para que nós aqui no mundo nos movêssemos e pudéssemos ter o sobrenatural, pudéssemos ter a paz, o shalom, que abrange tudo. Essa é a parte de Deus no Evangelho. Qual é a nossa parte? É receber. Recebemos com humildade. Aleluia! Recebemos com humildade. E vai muito mais. A Bíblia diz que o seu sangue nos comprou também, nos levou para a nova aliança, a nova e eterna aliança, a qual Ele jamais deixará de nos fazer o bem. Essa semana caiu um avião, todos sabem, eu fui ver um comentário, eu confesso que eu chorei. O cara falou assim: em um segundo Deus muda tudo, esteja nele. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu escrevi embaixo, então quer dizer que em um segundo estava tudo bem. Deus foi lá e mudou tudo, trouxe tragédia e morte para 60 pessoas. Esse é o Evangelho, infelizmente, que a gente cria, que a gente sempre, sabe, a nossa visão humana, quando a gente não tem certeza qual é a parte de Deus e qual é a minha parte no Evangelho de Cristo, a gente fica confuso, a gente se perde, a gente vê, o que mais a gente vê é que Deus pesou a mão, Deus colocou, Deus pune, Israel está sofrendo punição de Deus, Israel está sofrendo castigo de Deus. Não é assim que a gente escuta? Não é assim que a gente pensa também? Antes de conhecer a graça, a gente não foi assim que a gente pensou? Amém? A Bíblia diz que nós estamos em Cristo, o sangue dele nos leva para essa eterna aliança, que ele nunca mais deixaria de nos fazer o bem. Aleluias. Aqui eu queria seguir aqui um raciocínio que me deixou muito em crise, sabe? A Bíblia diz que nós recebemos a cura, Cristo as pisaduras, nós recebemos a paz, Ele o castigo, nós recebemos as bênçãos, Ele as nossas maldições. Deus virou as costas para o seu filho, para que pudesse ficar de frente para mim e você. Essa é a nossa parte, é receber Deus de frente para nós. Ele ficou de costas para o seu filho, aleluia. Deus colocou, quando eu falei que a gente ia ver um pouco o Velho Testamento, né? Nós ia dar uma passeada no Velho, e a gente ia ver o mesmo Deus maravilhoso. Eu nunca li o Velho Testamento, eu sempre tive medo, eu não entendia. A gente via lá, tem muitos teólogos que acham que o Deus do Velho Testamento é um Deus diferente do Novo, porque no Velho Testamento, se você for ver alguns versículos, alguns textos e capítulos, você pode até pensar, se você não tem revelação da graça, você pode até pensar que o Deus mudou. O Deus, ele ficou mais bonzinho. Quem já pensou isso aqui? O Deus do Novo Testamento parece que já ficou mais bonzinho, mas não, é o mesmo Deus maravilhoso. Eu quero compartilhar aqui a vida do povo de Israel, a saída de lá, o êxodo. A Bíblia chama aquele evento ali, a Bíblia não chama não, mas eu andei pesquisando, foi um dos maiores eventos, onde que a maior população em massa estava reunida de uma vez só. Existiam muitos êxodos pelo mundo. Um país nosso vizinho saiu 7 milhões de pessoas, mas em 20 anos, sabe? O povo de Israel em 39, ele começou a Segunda Guerra, ele era 9 milhões de pessoas, de judeus, mas 6 milhões foram deslocados em 6 anos. 9 milhões
foi afetado, mas 6 morreram. Isso durou 6 anos. Eu imagino que eles foram para vários países ali, sendo jogados para lá, para cá, para os campos de concentração. Mas o êxodo do Egito, do povo de Israel, foi algo fenomenal. Nunca se viu tanta gente em movimento de uma vez só. Ou seja, nunca se viu. Quando Moisés chegou lá de volta ao Egito, que ele já estava alguns anos fora, porque o faraó queria matar ele, Deus manda ele para lá para resgatar o povo. O povo judeu estava 430 anos mais ou menos escravo, comendo como escravo, se alimentando, dormindo como escravo. Não tinha mais, sabe? Eu creio que também não podia fazer os holocaustos ao Deus de Israel. Eu acho que eles já estavam já em outras religiões pagãs, porque se você for observar, rapidamente ele fez o bezerro de ouro, quando Moisés demorou em descer do monte, né? Então o povo estava totalmente destruído, totalmente vagando, sem rumo. Eles pediram a Deus e Deus ouviu. O Deus maravilhoso do Velho Testamento é o mesmo de hoje. Ouviu o clamor dos seus filhos e falou: vou lá resgatar. Chama Moisés. Moisés chega no Egito. A Bíblia diz mais ou menos que são entre 2 a 3 milhões de judeus, contando com criança, adultos, né? E também fala que na saída tinha um povo estrangeiro que foi com eles também. Ou seja, você pode se considerar, de Egito era os Estados Unidos naquela época. Eu acho que muitas nações iam para lá também, busca de comida, busca de trabalho. Eu imagino que por volta de 500 mil pessoas brincando saiu também com ele, fora gado, boi, sabe, carneiro. Então assim, era uma população em massa. A Bíblia diz que quando... Eu imagino, Moisés chega a ver aquela calamidade, irmãos. Moisés chega nas 12 tribos e vê, sabe, como que eu vou pegar esse povo e vou sair para o deserto. Tinha ali idoso de 80 anos, idosos de 90, pessoas acamadas, pessoas que não, todas destruídas pela escravidão, não comia direito. A Bíblia diz que Moisés, eu creio que foi fazer um comitê ali de urgência. Vamos ver aqui como que tá. A Bíblia diz que tinha mais ou menos 70 líderes do povo, né? Que representavam o povo. E eu imagino que eles iam saindo. A gente tem que entrar dentro da Bíblia. Eu imagino que eles iam saindo, sabe, nos arraiais. Vão pesquisar como é que está a saúde desse povo, como é que está a força. Não existe carro. Como que eles vão andar a pé? Eu acho que Moisés estava confuso. Moisés foi porque ele viu a sarça pegando fogo. E aí, ele chegou no Egito e já viu Deus lançando praga para cima de Faraó, porque Faraó ficou com o coração preso. E eu penso assim, Moisés, em algum momento também ficou confuso. Será que eu vou conseguir tirar esse povo daqui? Qual é a parte de Deus? Tem que ter um milagre muito grande para isso aqui acontecer. Você imagina hoje, você pegar lá no Oriente Médio, for transportar 3 milhões de pessoas, vão colocar a ONU, a OMS, as Nações Unidas, aquelas conselhos da Europa, vai fazer um escarcéu, não vai deixar sair ninguém a pé, que pessoas doentes, não tem chance. Aquilo ali foi o maior acontecimento. Aquilo ali mostra para a gente focar os olhos para a parte de Deus. Isso aconteceu, o êxodo aconteceu, mas isso chama a clareza para a gente se atentar. Qual foi a parte de Deus e qual foi a parte dos judeus para isso acontecer? Eu fiquei me perguntando, eu falei, meu Deus do céu. Mas a Bíblia diz, lá em Êxodo 12, 11, Êxodo 12, de 5 a 8, por gentileza. Isso. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. 6. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco de sangue nas laterais e na viga das portas superiores, nas casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Acabou 8. Irmão, Deus deu uma solução. O que Deus fez? Isso aqui é tremendo, isso aqui aponta para Jesus. Deus falou o seguinte: vocês vão matar o cordeiro, todo mundo junto, na mesma hora, no mesmo dia, vocês vão se alimentar do cordeiro
sabe, aquele cordeirinho lindo. Deus falou, vocês vão se alimentar do cordeiro, mas antes de se alimentar, vão passar o sangue nas portas. Isso aqui aponta para quê? Isso aqui já apontava para Cristo. Isso aqui era o próprio Cristo sendo apontado, sendo direcionado como um farol. Vocês vão sair nessa calamidade, mas vocês vão ter Cristo. E o cordeiro assado, você sabe o que significa? Aponta para o cordeiro que foi assado na cruz pela ira de Deus. A Bíblia diz que Deus derramou toda a ira sobre Jesus lá naquela cruz. Jesus se fez pecado. Deus teve que virar as costas para Jesus. Deus teve que virar as costas para Jesus para isso sim acontecer. Aí você me fala, Israel comeu. Só que a Bíblia diz lá em Salmos 105, versículo 37, a Bíblia diz o seguinte: ele tirou-os de lá e saiu cheio de prata e ouro. Não havia nenhum das tribos que fracos ou doentes, não existia nenhum fraco nem doente, ó. Ele trouxe de lá, ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos nenhum fraco. Ali, aquela tradução ali, se você for pegar no original, ela fala de fraqueza, de invitalidade, né? Você não ter vitalidade. Então a Bíblia diz que não saiu nenhum fraco. Quem está doente está o quê? Quem está doente aguenta andar no deserto? Então não saiu ninguém doente. Você pode falar, meu Deus do céu. Só que a Bíblia diz que depois, deixa eu só pegar aqui, eles se alimentaram do cordeiro e não tinha nenhum fraco e doente. E ali começou a jornada de Israel. A jornada de Israel saiu daquele lugar e Deus já tinha um caminho para eles. Só que a Bíblia diz que quando Israel chegou de frente ao Mar Vermelho, em frente ao lugar chamado Baal-Zefon, alguns dias após a saída do povo, a Bíblia diz que eles encontraram um mar, eles se acamparam ali. Falaram, agora nós vamos ver o que Deus vai fazer, vão se acampar. 3, 4 milhões de pessoas se acampando. A Bíblia diz que Faraó viu que o povo estava dando volta, porque na verdade ele era ir para o sul. Eles desceram, né? Deus permitiu que eles descessem para Faraó achar que eles estavam perdidos, mas não. Aquilo ali Deus só estava querendo mostrar a glória dele. A Bíblia diz que quando o Faraó chegou com seu exército, o povo na hora reclamou, murmurou, o povo se lamentou, falou, me tiraram do Egito para morrer aqui no meio desse deserto, nos tiraram, sabe? A gente era escravo, mas acabaram tirando a gente daquela vida que a gente tinha, sabe? Tinha onde dormir, tinha onde comer, comia mal, mas comia. E agora vocês vão fazer nós morrer aqui diante de Faraó e seu exército. A Bíblia diz que Deus, com a sua infinita graça e bondade, não olhou o pecado deles, não olhou a murmuração deles. Deus falou que Moisés, toca no mar, o mar se abriu. A Bíblia diz que todos passaram. Os cavaleiros do Egito morreram todos, e não era pouco. A Bíblia diz que era 600 carros, e tinha um comandante para cada carro, ou seja, no mínimo 5 pessoas cada carro. Você multiplica, era muita gente, muito cavalo, muita gente morreu. O povo de Israel deve ter aprendido, falou assim, meu Deus, que suprimento, me tirou de lá, me curou, não, meu vovozinho está correndo, a minha vovozinha está correndo, não tem ninguém se arrastando, e ainda eles abriu o mar para a gente passar. Isso é fenomenal. Parece que o povo de Israel aprendeu a lição, não parece? Mas não. A Bíblia diz que logo na frente, chegando ao deserto do Sinai, 75 dias mais ou menos que ele já havia caminhado, a Bíblia diz que chegaram nas águas de Mara. Logo em seguida eles atravessaram o rio, o Mar Vermelho, desceram, chegaram nas águas de Mara. Isso aqui me chamou muita atenção, porque as águas de Mara, eu sempre aprendi que as águas de Mara são amargas, certo? Foi para curar o povo de Israel das enfermidades do Egito. Mas a Bíblia fala lá em Salmos 105, 37, que não saiu nenhum fraco e nenhum capengando e nenhum doente, saíram com ouro e prata. Sabe como é que saíram com ouro e prata? Porque Deus pegou o coração do povo do Egito e foram dando riquezas. Toma ouro, toma prata, toma o que for prosperidade. Eles saíram com saúde, com ouro e prata. Duas coisas mais importantes depois da nossa salvação e justificação é reinar em vida: saúde e prosperidade. O mundo corre atrás de saúde e corre atrás de prosperidade, amém? O mundo é doido por isso.
E também nós somos humanos, nós temos a nossa parte humana aqui. Nós também dependemos de ouro e dependemos de saúde, porque nós vamos reinar em vida, nós vamos abençoar as pessoas, nós vamos ver esse reino crescer, nós vamos ver a obra aqui, a obra estética sendo concluída rápida. Isso aqui é fato. Aí a Bíblia diz que o povo de Israel viu aquele milagre, falou: meu Deus, chegaram nas águas amargas de Mara, reclamaram, murmuraram, falou: como é que nós vamos beber essa água amarga? E Deus, com a sua infinita bondade, com o seu infinito amor, aquele Deus que trocou de lugar conosco, lá naquela cruz, lá em 2 Coríntios 5, 21, que se fez pecado sem cometer nenhum pecado, foi lá e adoçou as águas. Ele não jogou juízo, ele não jogou sentença de condenação, ele foi lá e adoçou as águas. Foi o segundo evento em poucos dias, foi o segundo evento de desobediência, de reclamação, de murmuração. Falaram com Moisés: como é que vai beber essa água? Para que nos tirou para me dar essa água amarga? Que lá pelo menos tinha água do Nilo, do rio Nilo sujo. Eu imagino que eles deveriam falar, né? Lá tinha uma água, lá uma biqueira que dava para beber. Agora esse trem aqui, como é que faz? Deus foi lá com a sua infinita graça e adoçou as águas. Ele adoçou as águas. Ele está aqui para adoçar a nossa vida. Ele está aqui para trazer aquele doce suave, aquela alegria que precisa. Não foi só para lá, não foi só para eles, amém? Só que a Bíblia fala que esses eventos continuaram a acontecer. Deixa eu só me achar aqui. A Bíblia diz que Deus o surpreendeu novamente. Incrivelmente, o povo chegando em Refidim reclamou novamente. Temos sede, murmurando e pecando contra o Senhor. E reclamando, se esqueceu de toda a provisão que Deus o supria, se esqueceu de toda a saúde, toda a prosperidade. Estava com os bolsos cheios de ouro e prata, não tinha nem loja para comprar, não tinha nem terreno para comprar, com o bolso cheio de ouro e prata. Quando chegar na terra, esse terreno aqui é meu. Quando chegar na outra terra, isso aqui é meu, cheio de dólar no bolso. E eles começaram a reclamar, falar assim: estamos diante de sede novamente. Moisés, poxa Moisés, o que você fez conosco? E Moisés, eu imagino a cabeça de Moisés. Moisés viu aquele monte de praga que foi para cima do Egito. O poder, porque o povo aqui, eu acho que ele estava um pouco meio confuso. Com certeza, 430 anos sem adorar o Deus, sem ter a sua fé levantada. O pessoal estava confuso, estava todo desorientado. Mas Moisés não, Moisés viu o rio se transformando em sangue. Moisés viu o gafanhoto, granizo caindo para cima de Faraó. E Moisés pensou: agora o Deus vai arrancar nós, agora ele vai nem precisar de terra prometida, vou ficar todo mundo por aqui. Já é a terceira reclamação em menos de 2 meses. O povo reclama, peca, e tinha alguém orando ali, você acha? Vocês acham que tinha alguém lendo Bíblia ali naquele momento? Vocês já entraram no contexto? Eu entrei, eu fiquei louco, eu falei: meu Deus, não tinha ninguém orando, não tinha ninguém lendo Bíblia, não tinha ninguém fazendo nada que Deus amava. E aí o povo foi lá e ainda toma a reclamação. E Deus fez o quê? Deus foi lá e falou: Moisés, bate na pedra aí que vai sair água. Bate na pedra que vai sair água. Bate que vai sair. Bate que a rocha ela é dura, a rocha sai água. A rocha é Cristo, a rocha é o nosso general. Cristo estava o tempo todo com eles. O tempo todo Cristo estava com eles. Isso aqui arrebenta a religião. Nós estamos aprendendo aqui religião e graça. Deus agiu o tempo todo com graça. Eu tinha medo do Deus do Velho Testamento. Quem já teve medo aqui do Deus do Velho Testamento? Quem já teve medo, amém? Eu já tive. Eu não conseguia ler a Bíblia no Velho Testamento. Quando eu começava a ler, alguma coisa acontecia. Eu falei: tá vendo? Eu não vou ler mais, porque isso é muito doido. Isso não dá para mim. Só que é o Deus maravilhoso que estava lá 3 vezes. Já é a 4ª vez aqui, ó. A 4ª vez de ofensa, de murmuração, de pecado, de desobediência, de não orar. E Deus olhou e falou: calma, vocês estão debaixo da justiça de Abraão. Vocês estão debaixo do tataravô de vocês. Vocês estão debaixo, daquele que foi o primeiro a ser justificado pela fé. Calma aí, eu estou tratando vocês debaixo da minha bondade, porque eu prometi a Abraão, os seus tataravôs, que a sua descendência
será abençoada, a sua descendência será próspera, a sua descendência será saudável. Calma, calma que eu estou aqui. A Bíblia não jogou raio para cima, Deus não jogou raio para cima do povo de Israel no Egito, tratou com bondade, tratou com amor, aleluias, isso é muito lindo. Só que se passaram, Israel chega ao pé do Monte Sinai, e naquela altura, com toda aquela mente do povo, Deus falou, não vai ter jeito. Chegamos aqui, 90 dias, a Bíblia diz que já tinha 3 meses de murmuração, reclamação, e Deus a Bíblia diz que chegou uma hora que eles reclamaram aqui que eu não falei, que eles falaram assim, nós estávamos assentados lá no Egito com aquelas panelas de comida, não importa que era carne de porco, aquele negócio, aquela feijoada, mas a gente se esparramava de comer. A Bíblia diz que eles falaram bem assim com Moisés, nós lá tinha pão à vontade, nós tinha pão demais, e aqui nós estamos com fome. Sabe o que Deus falou? Eu não estou achando o versículo, mas eu vou falar para vocês. Deus falou bem assim, Arão, veja a minha glória. Deus passou na nuvem, a glória dele se apresentou para um povo cheio de reclamação, cheio de murmuração, falando ainda que lá no Egito eles comiam muito melhor. Sabe o que o Deus de amor e de paz e de bondade fez com eles? Falou bem assim, Arão, fala com Moisés, que hoje vai ter churrasco, hoje vai ter pão abençoado, hoje vai ter fartura, e vocês lá, pode ler, Êxodo aqui, agora eu não consigo ler, Êxodo fala assim, que hoje vocês vão ter fartura, vão ter comida à vontade. Deus podia muito bem falar bem assim, vocês estão me comparando com o Egito? Vocês vão ver, eu vou dar só um miçozinho para vocês, só para encher a barriga, só para vocês ficarem tranquilos, suave, não dormir com fome. Mas Deus falou assim, Faraó falou que esparramou vocês, eu esparramando muito mais. Eu coloco a bandeja de carne de primeira, a vizinha descendo fresquinha, não é carne de porco, cheia de aquela coisa, imagina como que escravo comia. Vocês já viram com o escravo comendo? Aquelas novelas, escravo come como ele pisa em cima. E Deus falou bem assim, não se preocupa não, vocês vão ver o churrasco que eu estou preparando para vocês, aleluia. Vocês vão ver a porção dobrada. Só que Deus estava aqui, voltando, quando chegou ao pé do Monte Sinai. Isso me chamou muita atenção, que Deus estava prestes a trazer os 10 mandamentos, um sistema de regras e de proibições, um sistema que o esforço humano é o que faz acontecer. Eles saíram debaixo do concerto de Abraão, o pai da fé deles, o tataravô, nem sei se é acima. Só que aqui Deus falou, não vai ter jeito, eu não queria fazer isso, eu vou ter que dar a lei para eles. E a lei é o seguinte, você só é abençoado se você cumprir. Você só é próspero se você ralar demais para trabalhar, meu amigo. Se você virar a noite trabalhando, aí você vai falar bem assim, eu comprei um Corolão porque eu trabalho muito. Isso é lei, merecimento. Deus falou bem assim, eu estou quase colocando a lei aqui, mas eu vou dar uma última chance para esse povo que eu amo tanto. Deus falou, olha o que Deus falou, me ajuda aí, Danilo. Êxodo 19, 3 a 5. A Bíblia diz assim, vocês viram, a Bíblia diz que Deus chegou a Faraó e falou bem assim, fala para o povo, vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para perto de mim? Agora, pois, se ouvirem a minha voz e observar a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre as nações, serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus não mandou eles obedecer nada, sabe por quê? Porque não existia lei ainda, os 10 mandamentos ia logo após aqui, que eu vou falar a resposta do povo. Deus falou bem assim, Deus falou, eu tirei vocês do Egito como asas de águia. Olha aqui, ó, lá no Novo Testamento fala que Deus é como uma galinha que
bota a gente debaixo das suas asas, amém? Aqui no Velho Testamento eu fui como águia e tirei vocês aqui, ó. Eu fui como águia e vocês, e agora, se vocês ouvirem a minha voz e observar, o que é observar? Observar não é obedecer, observar é você ter ciência de qual era a aliança que Deus estava falando com o povo lá no deserto. Deus não estava falando da aliança da lei, dos 10 mandamentos, era a aliança que Abraão foi justificado pela fé, e por isso toda a descendência, ou seja, eles mesmos, seriam abençoados e gratificados por Deus, amém? Só que o que aconteceu? Incrível, incrível. Deus, a Bíblia diz que em Êxodo 19:8, olha o que o povo respondeu para Moisés. Moisés chega para o povo e fala: Deus falou para vocês observar a aliança, guardar e observar a aliança que Deus tem com o pai de vocês, Abraão. Mas aí Deus, o que eles falaram para Moisés? Unanimemente: faremos, realizaremos tudo o que o Senhor mandou. Deus não mandou ninguém fazer nada. Deus não mandou ninguém realizar nada. Aquela realizar e fazer, eu fui no original. A nossa tradução, infelizmente, ela é pobre algumas vezes. Se você for no original, eles quiseram dizer: nós faremos, nós realizaremos, nós cumpriremos. Deus não mandou fazer nada. Só que tinha uma urgência. Eles não sabiam, eles não tinham ciência de qual era a parte deles. Assim como nós também ficamos perdidos de vez em quando. Quando você fala: Deus, eu não sei qual é muito bem a minha parte no Evangelho, mas por isso que minha vida está toda de cabeça para baixo. Deus, eu não cumpri. Quando a pessoa não tem ciência, ela tenta fazer, tenta realizar, tenta executar, mas aí o sistema não deixa, porque é merecimento. A Bíblia diz que o povo respondeu unânimes: eu vou fazer, eu vou realizar. Aí Deus muda a história completamente, lá em Êxodo de 9 a 13. De 9 a 13. Disse o Senhor a Moisés: virei numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você e não em mim, porque eu estou aqui mostrando bondade para eles 3 meses, e eles não olham para mim. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje, amanhã, e eles deverão lavar suas vestes, e estar prontos no 3º dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Estabeleça limites, as coisas mudaram. Deus já estava implantando a lei. Deus falou bem assim: fala para ele que eu quero eles como asa de águias. Eu quero que eles sejam um tesouro pessoal da minha vida. Deus falou para Moisés dizer para ele, mas eles falaram: pode deixar que nós faremos, pode deixar que nós cumpriremos. Mas não tinha nada para cumprir, tinha só para receber. Vocês têm noção disso? Eu fiquei em crise. Tem meses que eu estou estudando isso aqui e eu choro em crise. Eu falei: meu Deus, o povo queria obedecer, não tinha nada, mas Deus teve que mudar tudo. Agora Deus falou o quê? Estabeleça limites. Limites, tenha cuidado de não subir. Antes era para estar debaixo das asas, agora não pode nem tocar na terra que Deus ia descer. Meu Deus do céu, como que nós vivamos assim? Muitos de nós, quando não sabemos a nossa parte, nós vivemos com medo. Quem já teve medo aqui? Na pandemia eu quebrei 2 celulares, jogando álcool. Quem queimou o celular na pandemia aqui com álcool? Queimei 2 celulares. Os carros chegavam lá, eu metia álcool nos carros, manchei um monte de carro dentro. Acho que teve carro que eu tive que até pintar dentro os plásticos. Porque o medo, sabe? Deus falou: não manda eles agora ficar na deles, agora vai ser o sistema da lei. Infelizmente agora eles vão ter que fazer para merecer, eles vão ter que fazer para poder receber a bênção, eles vão ter que guardar 10 mandamentos, por trás dos 10 tinha mais de 600 ordenâncias, eles tinham que obedecer. E aí Deus, eu fico imaginando Deus, sabe, irmão, Deus se entristecendo, Deus teve que ficar à distância agora, Deus teve que colocar distância entre o povo, os filhos dele, por causa da lei,
porque eles queriam algo palpável. Se você fala bem assim, nós somos justificados pela fé e tudo será acrescentado, a pessoa fala, não, tem que sobrar alguma coisa para mim fazer, senão eu não vou me sentir bem. Se eu não tiver, sabe, que está aqui todo domingo, como que eu vou ser abençoado? Tem gente que se você falar de dádiva, de presente, favor imerecido, o cara até briga com você. A menina brigou comigo, fui dar um presente para ela lá. Ela, eu não quero estudar, eu vou te processar ainda. Eu nunca vi isso na minha vida, mas a gente é assim. A Bíblia diz que eles não quiseram a dádiva, eles não quiseram o conserto que vinha desde lá de Abraão. Tiraram eles da escravidão, deram saúde, deram dólar, e reclamava. Quando Deus falou assim, nossa, eu estou quase lá, quase colocando a lei, para eles se enxergarem que se eles quiserem fazer alguma coisa, eles estão perdidos, mas eu vou colocar. E agora é com o braço deles. E a Bíblia diz que Deus instaurou a lei. E nessa instauração da lei, você conhece até hoje. Quantos crentes, quantas eu era um desse, quantas pessoas que até hoje, diante do novo concerto com Jesus, está preso a fazer, a cumprir a exigência, as coisas que a Bíblia diz que pela lei ninguém pode ser justificado. Isso está nas cartas de Paulo. Mas quantas vezes a gente está debaixo de condenação, debaixo de juízo, porque nós não sabemos qual é a nossa parte no Evangelho de Deus. É receber. O povo de Israel só precisava receber, já estava recebendo há 3 meses. Eu chorava, eu falei, Senhor, tem 3 meses que estão vendo o Senhor curando, o Senhor livrando, o Senhor abrindo o mar. Já pensou, irmão, um mar daquela altura, irmão, sendo aberto? Eles estão 3 meses. Meu Deus, Senhor, meu Deus, por que eu não ouvi essa mensagem antes? Meu Deus. E a Bíblia diz que esse não era o desejo de Deus, impor limites, barreiras ao povo. Antes da lei, Deus queria Israel debaixo de suas asas, como eu falei, seria seu tesouro pessoal. Eles foram do Egito ao Monte Sinai, os 3 ou 4 milhões de pessoas naquela massa, sem um morrer. A Bíblia diz que nenhum morreu em 3 meses, do Egito ao Monte Sinai. Mas quando Deus colocou a lei, nós faremos, me dá o que eu tenho que fazer para ser abençoado. A Bíblia diz que Moisés subiu para o monte, e o que aconteceu? Moisés estava vendo a glória de Deus lá, e o povo ficou doido. Vamos fazer logo esse lá no Egito, lembra que nós fazíamos com barro? Vamos fazer com barro lá os deuses, vamos fazer com ouro, que nós somos cheios de dólar. Não tem o que comprar, não vamos fazer estátua de ouro. A Bíblia diz que o povo foi e fez ídolos de ouro. Quando Moisés desceu do monte, não tinha jeito, a Bíblia mandava, o que a lei mandava fazer? Se você trocasse pelo outro Deus, apedrejar, matar. Morreu 3.000 no primeiro dia que a lei foi imposta. 3.000 morreu no primeiro dia, saíram do Egito ao Monte Sinai pela graça, diante da graça maravilhosa, sem merecimento nenhum, reclamando e tendo bênção sem medida, tendo churrasco fresquinho. Quem não queria um churrasco daquele, irmão? Um pão daquele na madrugada, quando aquele pão cevado, maravilhoso, irmão. Só que no primeiro dia da lei, 3.000 morreu. E esse sistema vai até os dias de hoje. Eu fiquei me perguntando, Senhor, por que nós temos tanta dificuldade de receber as coisas? E Deus me falou, mas vocês têm dificuldade, vocês já recebem tudo do mundo por herança, vocês têm uma vida de recebimentos. Você nasce e sofre o mal que o cara lá há 3, 4 mil anos atrás errou e falhou. Vocês merecem, vocês só recebem aquilo que foi herança. Vocês são altamente recebedores. Nós somos altamente recebedores. Nós nascemos debaixo do pecado. Nós não somos pecadores porque nós pecamos. Nós somos pecadores porque nós nascemos do pecado. Nosso Adão, quando nós chegar no céu, eu vi um pastor falando isso, é muito incrível. Quando nós chegar no céu, esse pastor falou o seguinte: a casa de Adão vai estar altamente fortificada. Mas não, a gente vai estar
com vida e alegria, porque Adão, por causa da desobediência de Adão, a morte reinou. Lá no Novo Testamento, nas cartas de Paulo fala, mas muito mais aqueles que recebem o quê? A abundância da graça e o dom da justiça, o presente de ser justo, de ser merecedor de todas as bênçãos de Deus, toda a promessa de Abraão. E aqui encerra minha palavra. Aqui encerra a palavra que Deus colocou no meu coração. Aqui não ia ter um sermão, como eu falei, de obedeça, né, pastor? Como a gente tem aprendido, né? Obedeça. Ame a Deus, ame e obedeça. Mas você não vê, 2 Coríntios 5:21, você não entende, eu não entendia, que Ele nos amou, Ele deu o melhor que Ele tinha, a parte dele foi a mais dolorosa, eu pensei isso aqui, esqueci, eu pensava isso também. Deus tem a parte dele, Ele não falha, nunca falhou, a parte dele sempre está em dia, amém? Mas a nossa parte, Deus vai colocar algo bem pesado, irmão, bem difícil, porque se Deus, que é Deus e não tinha pecado algum, teve que fazer o mais difícil, nós então vai ter que suar, meu amigo. Mas não tinha isso. A Bíblia diz que Deus derramou favor e graça, as promessas de Abraão. Isso é graça, isso é amor. Nós somos altamente recebedores. Nós somos ser humano altamente recebedores. Não precisa de merecer para receber. Você e eu não precisava de receber doença, receber pandemia, receber, crise na economia. Não precisava de receber, vizinho te importunando. Isso você recebeu porque você nasceu debaixo de Adão, debaixo da linhagem de Adão. Amém? Eu queria chamar aqui o pastor. Aleluia, fica aqui, Roberto. Vamos ficar de pé. Sabe, a parte de Deus sempre foi a mesma. A parte de Deus sempre foi nos amar e tentar nos aproximar cada vez mais. Desde lá do Éden Ele fez isso. E Ele continua fazendo esse mesmo convite. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E em mim você encontrará descanso, encontrará pastagens verdes, águas tranquilas. Só que a gente pensa que Jesus está falando isso para os ímpios. A gente pensa que Jesus está falando isso para aqueles que não aceitaram Jesus. São muitos enganos. Ainda que se você aceitar Jesus, você vai ter esse descanso. Mas o Senhor estava falando isso para os doutores da lei. Jesus estava falando isso para aqueles que guardavam os oráculos de Deus, que achavam que eles tinham todo o conhecimento, mas eles estavam cansados, sobrecarregados. Porque toda vez que você tenta obedecer os mandamentos, você chega no fim de você mesmo. E você olha e você vê que você não tem condições de obedecer. Toda vez que você quer servir a Deus obedecendo os mandamentos, isso não produz fé no seu coração, porque você, quando tenta, você vê que você quebra. E a Bíblia diz que se você quebrar um só, você quebrou todos os mandamentos. Talvez você pode até escolher um ou outro para dizer que você sabe, que você tenta obedecer, mas a Bíblia diz que se você quebrar um, a lei dizia que se você quebrasse um, você quebrava todos os mandamentos. Então aqueles religiosos, eles estavam cansados, eles estavam oprimidos, eles tentaram mudar a lei, eles tentaram fazer exceções do divórcio, eles tentaram fazer exceções do dízimo, eles tentaram fazer exceções em tantas as coisas para ver se eles conseguiam cumprir a lei, mas nenhum deles cumpriu. A Bíblia diz que Deus olhou do céu, não viu nenhum justo sequer, nenhum que cumprisse os mandamentos, e por isso eles andavam cansados, sobrecarregados. E aí essa tem sido a vida dos cristãos hoje. Eles estão dentro das igrejas, mas eles estão cansados, eles estão sobrecarregados, porque quando eles olham para eles mesmos, eles veem que eles não conseguem cumprir.
Por quê? Porque eles ficam olhando a parte deles, mas a Bíblia diz que a parte de Deus foi: aquele que não teve pecado, ele se fez pecado por nós, pegando todos os nossos pecados, para que nós então fôssemos feitos justiça de Deus. Deus fez uma troca. A parte de Deus, Ele mandou Jesus, Ele fez novamente o caminho da nova aliança. Pastor, e qual é a nossa parte? A Bíblia diz que a nossa parte, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá observando o que Jesus fez, olhando para aquilo que Cristo fez, não por aquilo que nós fazemos. Sabe, meu amado, talvez você está aqui nessa noite, você tem estado com o coração cheio de peso, talvez você tenha estado com o coração cheio de expectativas para poder fazer alguma coisa para Deus, mas deixa eu te dizer, Deus não espera que você faça nada para Ele. A igreja espera que você faça, talvez o seu pastor esperava que você fizesse, talvez o seu líder de louvor esperasse que você fizesse alguma coisa, talvez o seu líder de ministério esperasse que você multiplicasse uma célula, mas deixa eu te falar, Deus nunca esperou isso de você. Deus não espera nada disso de você. Talvez a religião que você aprendeu esperasse que você se tornasse um pastor, que você tornasse líder de criança, que você fizesse evangelismo, que você orasse, que a religião pode ter feito isso tudo. Isso sabe o que isso gerou em você? Cansaço, fardo, peso. Mas Deus nunca esperou isso de você. Sabe, Deus te capacitou com um talento, e esse talento é tão natural que você executa ele com tanta naturalidade, mas quando você está debaixo da graça de Deus, feche os seus olhos nessa noite. Deus fez a parte dele, a sua parte é crer, é receber o que Jesus fez. Não tem mais nada para você fazer, não tem mais nada para você conquistar. Eu vou conquistar, não tem mais nada para você conquistar. Jesus já conquistou todas as coisas na cruz, e Ele deu para nós gratuitamente. Você só precisa ter uma consciência de justiça. O problema é que nós temos uma consciência de pecador. Nós aceitamos o que Adão fez. Nós falamos que nós somos pecadores. Nós falamos que nós somos carne. Nós falamos que o espírito é forte, mas a carne é fraca, e pecar é normal. Nós temos uma consciência de pecadores, mas Deus não quer que você tenha uma consciência de pecador. Deus quer que você tenha uma consciência de justo, justiça de Deus, porque Deus te fez justo, Jesus te fez justo naquela cruz. Então nessa noite, pare de querer conquistar, começa a receber. Aleluia. Feche os seus olhos, fala: Jesus, eu recebo tudo que o Senhor fez na cruz. Eu quero observar a aliança de Abraão, Senhor. Arabaço. Agradeça o que Jesus fez por você na cruz. Sua graça me sustentou, ela me basta com certeza. Aleluia. Não me gloriarei em mim, a não ser na minha fraqueza. Sua graça me sustentou, ela me basta com certeza. Mas eu sei que seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando a sua força opera em mim. Aleluia. Eu sei que a tua graça é pra mim. Eu sei que a tua vontade não tem fim. Jesus, eu sei que a sua graça É a melhor coisa que existe.
para a sua vida. Quando eu não posso, quando eu não consigo, quando eu estou fraco, hoje estou caindo, você me levanta e me encoraja, você me dá forças, você me esguarda. Quando eu não posso, quando eu não consigo, quando eu estou fraco, hoje estou caído, você me Aleluia! levanta e me encoraja, você me dá forças, você me esguarda. Eu sei que a sua graça Aleluia! é pra mim. Você crê nisso, amado? E eu sei Para de querer fazer coisas que para a Deus. sua vontade não tem. Deus não está interessado no seu trabalho. Deus não está interessado no seu serviço. Eu sei Ele é Deus, Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. Ele quer apenas que você desfrute dEle. Oh! E eu sei que a sua vontade não tem fim, Jesus. Ora, baixo de canto, aleluia. Aleluia. Eu sei que a consciência da lei é muito pesada e ela nos escraviza mesmo. É difícil essa libertação. Só o Espírito Santo. Você tem que orar, pedir: Deus, me dá clareza para mim entender a graça. Olha, deixa eu te falar algo. Talvez você já leu a Bíblia várias vezes e você lê Paulo falando assim: Senhor, por 3 vezes eu orei ao Senhor para que Ele me tirasse um espinho na carne. E o Senhor disse assim: a minha graça te basta. Eu sei que você já pensou, como eu já pensei há tempos atrás, que esse espinho era uma doença. Vê se Paulo tinha problema com doença. Isso é uma ignorância completa. O homem andava, sabe, o lenço dele curava as pessoas. O cara vivia numa intimidade com Deus. Sabe, o problema de Paulo era que os judaizantes o perseguiam, de tal forma perseguindo o evangelho da graça que ele pregava, que Paulo chegou ao ponto de dizer assim: Senhor, me livra desses caras. A consciência deles de lei é muito forte. A consciência deles, ele escreve o livro de Gálatas para desabafar, praticamente, para educar aquela igreja e desabafar. Porque a consciência de pecado, de lei, de merecimento no meio dos crentes até hoje é muito forte. Deus falou assim: meu filho, calma, a minha graça te basta. Meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Sabe, amado, nós precisamos orar para ter revelação de Deus. Não tem um Deus brabo do Velho Testamento e um Deus bonzinho do Novo Testamento. Não existe isso não. O sacrifício de Jesus, ele foi feito antes da fundação. Deus já nos amou antes da fundação do mundo. Quando Adão caiu lá no Éden, Deus foi atrás deles. Eles se esconderam de Deus e Deus foi atrás deles. Falou: cadê você, meu filho? Ah, nós erramos, pecamos. Vem cá. Deus pega o cordeiro, mata, apontando para Jesus. Sabe, quando a gente peca, quando a gente erra, Deus não está com um raio para jogar nas nossas cabeças e está dizendo assim: meu filho, eu te amo. Olha para o que Jesus fez. Olha para o sacrifício da cruz. Descansa nele. Confia nele, porque o justo viverá pela fé. Coloca a mão no teu coração nessa noite. Pai, nós acreditamos na parte que o Senhor fez. A parte do Senhor foi Jesus naquele Calvário, trocando o nosso lugar.
Aquele que não teve pecado se fez pecado por nós, tomou todas as nossas maldições, foi moído na cruz, foi dilacerado na cruz, foi queimado naquela cruz, foi assado naquela cruz como o cordeiro da Páscoa. Toda a ira do pecado foi lançado sobre Jesus, e nem isso conseguiu matar Jesus, nem isso conseguiu vencer Jesus. Jesus, depois de 6 horas pregado na cruz, ele ainda estava vivo, porque ele era maior do que todos os pecados de todas as épocas. O pecado também não pôde matar Jesus. Jesus que se rendeu, o seu espírito entregou o Senhor, para que, ó Deus, nós pudéssemos ressuscitar com ele, nós pudéssemos nascer de novo com ele. Pai, a parte de Jesus, ó Pai, Deus, nós cremos nela, na parte de Deus, e a nossa parte é tão somente crer, a nossa parte é tão somente receber todo o favor imerecido. Fale para Deus nessa noite: Deus, eu recebo toda a riqueza, eu recebo toda a saúde, eu recebo toda a bênção para minha família. Vai falando para Ele, amado. Eu estou falando para você, mas é você que tem que falar o que você precisa de Deus nessa noite. Se nós estamos aqui nessa noite, é noite de milagre. Deus está aqui. Talvez você está com enfermidade, talvez você está com problema lá na sua casa, talvez você está com problema no seu emprego. Tem uma decisão difícil para você tomar essa semana. Talvez tenha alguma coisa que você precisa de um milagre. Fale para Deus nessa noite: Deus, eu recebo isso, eu recebo tudo que Jesus conquistou na cruz, eu recebo a minha prosperidade, eu recebo o meu casamento, eu recebo a casa que eu estou pedindo a Deus, eu recebo o casamento que eu estou pedindo a Deus, eu recebo, Pai, reinar em vida, eu recebo, Senhor Deus, a herança de Abraão sobre a minha vida, Pai. Fale para Ele nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Pai, a Tua palavra diz que se nós pedirmos, nós receberíamos, ó Pai. A Tua palavra diz que se nós buscássemos, ó Deus, nós acharíamos, ó Pai. A Tua palavra diz que se nós batêssemos, abriria, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite pedindo, batendo, buscando ao Senhor, Pai, confiado na Tua herança, na Tua palavra. Nós liberamos sobre a vida dos Teus filhos nessa noite os milagres do céu. Fala assim: eu recebo. Fala forte: eu recebo. Em nome de Jesus, eu sou. Fala: eu sou mais do que vencedor, abençoado em Cristo Jesus. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor nessa noite?